Shalom, Vrahá, boa tarde para todos. Pergunte ao Rabino, a nossa pergunta de hoje é do Yohanan, e o Rabino vai responder e vai falar sobre a pergunta dele. Opa, Shalom, Ubrahá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino. A pergunta de Yohanan, ele pergunta assim: depois que houve a retificação das partes de almas que eles tinham, que são os patriarcas, Abraão, ele retificou o nível Nefesh do Adam Rishon, Yitzhak retificou o nível Ruach do Adam Rishon, Yaakov retificou o nível Neshama do Adam Rishon, que é o nível mais alto. Depois que eles fizeram isso, eles receberam também as almas que estavam pairando sobre eles. Por exemplo, Abraão se elevou além da Nefesh de Adão. A Ruach e a Neshama foram obtidas nesse processo ou já tinha essas desde o princípio? Então, o assunto é assim. Quando a gente fala sobre almas, vamos começar sempre, mas sempre, com o exemplo que marido e mulher são a mesma alma, em dois corpos. Então, daqui a gente vê que dá para ter uma alma em dois corpos. Como nós sabemos disso? Quando Hashem, Deus, ele criou o ser humano diferente do boi e da vaca, que o boi saiu da terra, está escrito lá, a terra tirou o tempo todo, né? Que o boi saiu primeiro o chifre, depois o boi, e a vaca, e o carneiro, e a ovelha, e o bode, e a cabra. O ser humano foi uma criação à parte, diferente de toda a criação. Hashem, ele fez uma pessoa de terra, e diz o Midrash, essa terra, depois ele transforma a terra em barro, e o Midrash traz tipo um desencadeamento até chegar. Mas o que a gente vê lá? Que Deus fez um corpo só, e vai be'apav neshmatchem. Está escrito que ele soprou nas suas narinas uma alma vida. E o soprou é exemplo, porque Hashem, Deus, ele está acima dos conceitos materiais. Então, quando você fala Deus soprou, você sabe que é exemplo. Não precisa nem te explicar que é exemplo, porque o soprar é um conceito material. Pergunta o Zohar, por que é usado esse exemplo de soprou e não é usado a palavra colocou? Porque quem sopra, sopra o que ele tem dentro. Quem coloca, coloca o que ele tem fora. Então Deus colocou naquela pessoa uma alma. Uma alma. Então se soprou exemplo do quê? Que essa alma é uma parte de Deus, que quem sopra, sopra o que tem dentro. Então, para te falar que essa alma é uma alma divina, uma parte de Deus, é usada a palavra soprou. E se soprou é exemplo, por que usar narinas? A narinas é exemplo para quê? Deus não soprou e não soprou nas narinas. Deus colocou lá uma alma divina. Narinas é exemplo que essa alma já recebeu o aspecto masculino e o aspecto feminino. E isso aconteceu dentro dessa pessoa. Ou seja, Deus colocou uma alma só, e essa alma, na hora que ela foi colocada, ela já foi colocada com aspecto masculino e aspecto feminino. E essa primeira pessoa, ela tinha um corpo que era metade homem, metade mulher, e depois Deus separou isso em homem e mulher. Mas essa alma continua nos dois ao mesmo tempo. Ou seja, esse é o exemplo basiquinho. O próprio Adão, que ele era uma alma só, ele já virou uma alma em dois corpos. Adão e Eva. Era uma alma em dois corpos. E depois continuamos essas ramificações ao nível de, diz o Arizal, que se o Adão e Eva não tivessem feito aquela primeira transgressão, eles teriam 600 mil descendentes. Tipo, eles teriam os filhos teriam filhos, ninguém morreria, e eles viveriam no paraíso, mas é esse nível de paraíso, paraíso Adão e Eva, e tinha frutas para comer, tinha o rio para nadar, e seriam 600 mil pessoas no mundo inteiro, e esse mundo seria um paraíso daquele nível. Ninguém mais morreria, e etc. Mas por causa que ele comeu aquela fruta proibida, aí a gente caiu num nível de Klipat Noga. O mundo se tornou um mundo perecível. A pessoa sofre, a pessoa morre.
Ah, mas por que eles caíram? Porque Deus colocou lá uma cobra no paraíso. Deus autorizou o anjo da morte a baixar na cobra e a cobra começou a falar. Então, por que Deus autorizou isso? Para que pudesse ser considerado que ele cumpriu aquele mandamento de não comer aquela fruta na hora que ele é testado. E ele ia falar, Deus falou para não comer, uma cobra está falando para comer, eu vou ouvir Deus, não vou ouvir a cobra. Por causa que ele caiu, aí a gente sofre. Quem é responsável pelo seu sofrimento? Porque você está sofrendo. Porque o Adão ele comeu a fruta por causa da cobra. Então, mas quem deixou o anjo da morte se baixar na cobra? Deus. Deus permitiu com que o anjo da cobra baixasse com que o anjo da morte baixasse na cobra. E a cobra começou a falar. Ah, mesmo que a intenção divina foi uma intenção boa, mesmo que ele não, mesmo que a intenção dele foi uma intenção de aumentar o nosso mérito, mesmo assim, se não tivesse anjo da morte lá baixado na cobra, não teria, a gente não estaria sofrendo. Então, quem é o responsável pelo nosso sofrimento? Deus, que ele deixou o anjo da morte baixar na cobra e por causa disso o Adão Arishon comeu aquela fruta, por causa disso a gente está sofrendo. Então Hashem, Deus, ele nos indeniza pelo nosso sofrimento. E aí a gente vai ter agora um paraíso que é infinitamente maior do que o paraíso do Adão e Eva por causa que nós sofremos. Ah, então por que ele foi obrigado a dar isso para a gente? Porque se não fosse ele, não teria cobra no paraíso. A intenção era boa. Diz o Rebbe, se tivesse como fazer isso de outra forma, isso seria feito de outra forma. Mas a única forma que deu para fazer isso era assim, criando o mundo, nos criando, colocando a nossa alma nesse mundo, colocando lá um anjo da morte dentro de uma cobra para ele mandar a gente comer a fruta e a gente falar, Deus falou para não comer, a cobra está falando para comer, não vou comer. E se tivesse um jeito melhor para fazer, a gente faria do jeito melhor. Ou seja, assim diz o Rebbe, quer dizer, não tinha um jeito melhor, esse já é o jeito melhor. Ah, mas estamos sofrendo? Estamos. Então, por causa disso, Hashem vai dar para a gente um paraíso agora que é uma coisa assim, que no futuro, diz o Rebbe, a pessoa vai agradecer a Hashem por todos os sofrimentos que ele teve na vida. Ele vai falar, Hashem Ganaftabi. Eu te agradeço, Hashem, de ter me feito sofrer. Então, essa é a história, a regra. Então, deveriam nascer 600 mil pessoas. Então, o Adão e a Eva, essa primeira uma alma, que já virou duas, viraria 600 mil. Por causa que a gente fez a coisa errada, aí essas 600 mil almas, que são 600 mil raízes de alma, 600 mil matrizes, vamos dizer, matrizes de alma, elas depois se ramificam a milhões de almas divinas. E como funciona essa ramificação? Da seguinte maneira, o Adão, na hora que ele se auto-idolatrou, a cobra falou que se ele comesse aquela fruta, ele se tornaria Deus. Ele comeu a fruta para virar Deus, então ele se fez de si próprio uma idolatria. Isso afetou o menor nível da alma dele, o nível mais baixo, que é o nível Nefesh, da alma divina. Hashem falou que se ele comesse aquela fruta, ele traria morte para o mundo, ele iria assassinar o mundo inteiro. Ele comeu a fruta, o mundo se tornou perecível, ele morreu, todo mundo morreu. Então isso afetou já um nível superior, que é o nível Ruach. E depois disso ele conviveu com duas demônias. Ele brigou com a Eva, ele jogou a culpa na Eva, não quis mais nada com a Eva durante 130 anos. O aspecto feminino do anjo da morte, a mulher do anjo da morte, se materializou, teve lá diariamente o caso com o Adão Arishon, e outra demônia ela se materializou. A gente não fala os nomes assim para não chamar coisa ruim, você fala o nome, ela já olha na hora. Olha na hora. Coisa boa, você pode gritar, gritar, gritar.
Então a pessoa dá o nome do filho dele de Rafael, Michael, Gabriel, são anjos do primeiro escalão. Por quê? Você vai falar, Gabriel, Michael, eles não vão olhar para você. Agora, coisa ruim, você fala o nome, ela já está de olho em você já. Então a gente não fala o nome dos demônios por causa disso, mas por causa desse adultério que ele fez, que é a coisa ruim, é a esposa do anjo da morte e se materializou para ter um caso com ele. Então, isso afetou o negócio do Gilui Arayot, de relações proibidas, quando é homem com animal, é pai com filha, irmão com irmã, é homem com mulher casada que não é casada com ele, é casada com outro. E essas coisas afetam o nível mais alto da alma, que é o nível Neshama. Avraham Avinu, ele tinha a alma dele, que é uma ramificação, diz o Arizal, a gente vai dar como exemplo, né? A Chesed é o braço direito. Toda a raiz das almas de Abraão, essa raiz de almas, né, representada por Abraão, ela é chamada o braço direito do Adão Arishon, quer dizer, são almas de Chesed. E a idolatria é um assunto de Chesed, é amor pela coisa ruim, mas é amor. Aí o assassinato já é Gvura, então o Yitzhak já vai ser o braço esquerdo, aquela raiz de almas, o Gilui Arayot, o adultério, o homem com animal, filho com mãe, mãe com filho, pai com filha, irmão com irmã, coisas, isso que é chamado de Gilui Arayot, já atinge o nível Tiferet, que é mais Chesed do que Chesed. Quer dizer, o amor que o homem tem por uma mulher é mais do que o que ele tem, mais do que o amor que ele tem pela estátua. Então, o prejuízo é maior. É o prejuízo da... Por isso que a pessoa que sofre com problemas de família, tem um exemplo do nosso patriarca, o Yaakov. Na barriga da mãe dele, o irmão já chutava ele lá. Nasceu, o pai gostava mais do irmão do que gostava dele. A mãe fez ele enganar o pai. O irmão queria assassinar ele. O pai queria dar brachá para o irmão e, no fim, a mãe fez ele enganar o pai para receber a brachá para ele. Ele chegou em Haran, queria casar com a Rachel, casou com a Leá. O tio enganou ele. Depois a filha dele foi violentada. O filho desapareceu. Ele só sofreu a vida inteira problemas familiares. E ele era um tzadik. Ele nunca fez nada de ruim. Você vai falar, pô, é justo isso? A pessoa é um tzadik, nasceu tzadik, só estudava a Torá o tempo todo, fazia o trabalho dele com honestidade, cuidava das ovelhinhas lá do tio dele com muita honestidade, nunca roubou, nunca fez nada de errado. Sofreu porque ele tinha que sofrer 130 anos assuntos de família, porque o Adão Arishon, ele teve 130 anos, ele usufruiu de assuntos de adultério. Então, ele voltou para isso, o Yaakov, ele consertou o nível chamado Adão Arishon. E na hora que ele chegou para o Yaakov, quando ele desceu para o Egito, o faraó tinha uma assessoria. O rei do Egito, ele tinha uma assessoria. Ele já sabia a pessoa que iria se encontrar com ele, ele já sabia a idade dessa pessoa, ele sabia todos os detalhes. O faraó se encontra com o Yaakov, ele pergunta qual que é a sua idade. Absurdo. Ele já a assessoria dele já tinha repassado para ele. E a resposta do Yaakov foi mais absurda ainda. Ele fala, os anos da minha vida foram poucos e ruins e não chegaram aos anos da vida dos meus pais. Quer dizer, estou com 130 anos, tenho aparência de 400 e por isso ele falou, entendeu a pergunta do faraó. O faraó pergunta para ele, você não é esse cara de 130, você é Abraão que estava aqui, você é uma pessoa de 400 anos de idade. Ele falou, não.
eu tenho só 130, tenho aparência de muito mais velho, porque os anos da minha vida foram ruins, por isso eu tenho essa aparência muito mais velha, mas não pensa que eu estou reclamando, para mim foi pouca coisa, foram poucos erros. 130 não é pouco, então por que ele falou poucos? O que ele está dizendo, não pensa que eu achei que fiquei assim, curtindo o sofrimento. Não, para mim isso passou rápido, foram poucos. Mas estou com essa aparência porque foram ruins. E não chegaram aos dias da vida dos meus pais, porque ele sabia que ele tinha só 130 anos que ficar nesse mundo, porque isso era o que ele tinha que consertar. A Neshama do Adam Arishon. Então eles sabiam. Avram sabia. Então eles sabiam porque eles, no começo não sabiam, mas depois chegaram no nível que eles sabiam tudo. Então, na prática, o Jacob falou, olha, estou morrendo hoje, deixa eu já me despedir, os dias da minha vida não chegaram aos dias da vida dos meus pais. Estou terminando, eu terminei 130 anos. Hashem acrescentou para ele um bônus, mais 17 anos de bônus. Esse detalhe é importante, quer dizer, isso não estava na previsão dele, ele não sabia que ia ganhar o bônus. Porque ele sofreu com Yosef desapareceu. Então, ele recebeu bônus por causa disso. Então, vamos lá. Quando você sobe para o mundo de Atzilut, o Adam Arishon, ele, na verdade, ele é a origem de todos nós. Mas quem representa a Sefirat HaChesed em Atzilut é Avraham Avinu. Então, ele consertou o nível... o Nefesh do Adam Arishon. Mas então, Yitzhak consertou o nível Ruach. Então, quer dizer, eles são duas pessoas com a mesma alma, mas cada um está com um nível diferente da alma. Então, o Avraham, ele tem um nível Nefesh da alma do Adam, mas o nível Ruach e nível Neshama, ele tem dele próprio. Então, ele é uma ramificação do Adam, mas ele já é uma ramificação. O Yitzhak tem um nível Ruach do Adam Arishon, mas o nível Nefesh, o nível Neshama tem dele próprio. Ou seja, eles são, podemos dizer assim, que cada um deles, Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles têm todos os níveis da alma. Não tem uma pessoa que tem só o Nefesh, o outro que tem só o Ruach, para se chegar, quer dizer, no começo é assim, no começo só se revela Nefesh. Mas quando ele já chega no paraíso, ele já tem que ser uma estrutura inteira. Nefesh, Ruach, Neshama, Chai Echida, que a gente chama. Chai Echida, várias pessoas podem compartilhar a mesma Chai Echida, quer dizer, são várias pessoas, a mesma alma, mesmo nível de Chai Echida, que depois se torna várias pessoas. Então, várias pessoas podem compartilhar o mesmo nível, desse nível tão elevado que não se reveste no mundo, que é o nível de Chaya e Echida da alma. Mas o nível Nefesh, Ruach, Neshama, Abraham tinha Nefesh, Yitzhak já não pode ter a Nefesh do Adam Arishon. Então Yitzhak tinha a Nefesh dele, Abraham tinha o Ruach dele. Mas o que ele retificou, o Abraham retificou a Nefesh do Adam Arishon. E o Yitzhak retificou o Ruach do Adam Arishon. E Yaakov retificou a Neshama do Adam Arishon. Então, nesse caso, você entende que só aquele aspecto do Adam ele tinha, e os outros aspectos, eles são a raiz dessas almas, é o Adam Arishon. Eles são ramificações do Adam Arishon. Mas eles têm o aspecto de alma deles também. Não é? Ou seja, eles compartilham uma parte da alma do Adam Arishon, mas eles têm a alma deles próprios também. Então, no futuro, Adão e Eva vão ressuscitar. E Abraão e Sarah vão ressuscitar, mas Abraão e Sarah é Adão e Eva. É uma reencarnação de Adão e Eva. Mas como funciona uma reencarnação? Então você pergunta, pera, e o Adão, ele tem uma Nefesh, ele tem um Ruach, ele tem uma Neshama, mas a Nefesh dele está com o Abraão.
se o Ruach dele está com Yitzhak, se a Neshama dele está com Yaakov, então você entende que o Adão ele não poderia ressuscitar. Porque ele precisa, para ressuscitar, ele precisa Nefesh, Ruach, Neshama, Hayachid. Que já estão nos outros. Já estão nos outros. Então, se não tivesse sobrado nada nele, ele não ressuscitaria. Então, como funciona? Agora prestem atenção esse detalhe importante. Cada um de nós é parte de alguém que existiu antes de nós. E tem alguém que é a parte boa dessa pessoa. Essa pessoa tinha que cumprir 613 mandamentos, e ele cumpriu 612 e voltou para cumprir um que ele não conseguiu cumprir. Então essa pessoa ele é um tzadik vetovlo. Ele é um tzadik, ele vai ter uma vida boa, porque ele não veio para retificar nada que ele fez de errado, ele voltou só para acrescentar, para fazer uma coisa boa que ele ainda não tinha feito. Depois vai ter uma pessoa que na reencarnação anterior ele fez coisas boas e coisas ruins. E aí a gente vai entrar no assunto do Adam Rishon. O Adam Rishon, ele fez coisas ruins? Fez. Mas ele fez coisas boas também? Fez. O nível da alma dele que foi afetado pelas coisas ruins que ele fez, esse nível vai se reencarnar. Isso era Avraham Avinu. Isso era o nosso patriarca Avraham. O nível da alma dele, do nível nefesh da alma dele que não foi afetado, continua com ele. Então, cada um de nós, a nossa reencarnação anterior, é como o marido e a mulher que são a mesma alma, a nossa reencarnação anterior e nós somos a mesma alma em dois corpos. Mas cada um desses dois corpos, ele vai ter um nível Raya em comum, um nível Yehida em comum, mas o nível Nefesh Ruach Neshama já não vai ser em comum. Vai ter várias pessoas. Então, quando você ressuscitar, quando cada um de nós ressuscitar, ele vai, cada um de nós vamos fazer parte de um grupo de muitas pessoas que somos nós próprios, que é a nossa alma mais aspecto de reencarnação 1, que consertou tal e tal coisa. Reencarnação 2 veio para consertar o que a reencarnação 1 não consertou. Reencarnação 3 veio para consertar o que a reencarnação 1 e 2 não consertou. Reencarnação 4, ao final do conserto da coisa ruim, aí lá de cima te consertam. Não tem reencarnação 5 para consertar coisa ruim, é só limite de 4. Agora, para fazer coisas boas, para acrescentar no mérito, a gente tem direito a 2.000 reencarnações. Quer dizer, não acredito que alguém faça isso, mas esse é o direito que a alma tem. Tipo, até você completar todos os 613 mandamentos divinos para ter um paraíso completo, você pode voltar, você vai nascer numa família judia, religiosa, com muito dinheiro, muita saúde, sua mãe vai ser muito calma, nunca vai te dar um tapa na cara. Ou seja, você vai ter uma vida muito boa. E, junto com isso, ele vai fazer a coisa que ele precisava fazer, a coisa boa que ele precisava fazer, vai ter muitos filhos, vai ter muito orgulho dos filhos dele, vai deixar uma herança muito grande e volta lá para o céu. Shalom Aleichem. E essas almas, Abba, essas almas que reencarnam, a gente pode colocar assim a humanidade inteira ou é só judeu? Quem que tem esses privilégios? Quem que tem? Essa pergunta é da Rebeca. Benei Noah pode vir a reencarnar? E a segunda é, as almas que não reencarnaram, como elas vêm ao mundo? Quantas almas existem ao todo? Então, quantas almas existem ao todo? Diz Orizal, são 600.000 matrizes que elas se ramificam em milhões. Benei Noah, a pessoa que está procurando o judaísmo, é manifestação da alma divina. Quer dizer, são judeus, né? Vamos chegar lá. O conceito Benei Noah, que é usado para alguém que não é judeu, por causa dos 7 mandamentos de Benei Noah, mas para a pessoa provar que ela não é judia, né, teria que ter o raio-x da alma. Uhum. Porque aqui no Brasil tem muita mistura. Então, inclusive, ontem eu estava conversando com o rabino de Petrópolis sobre a língua portuguesa. Então, a mão e a contramão, e até que eu contei para ele, tem um
provérbio dos bandeirantes antigos, entre a cruz e a espada. Entre a espada e a cruz. Quem poderia ter falado uma coisa dessa? Estou num beco sem saída. Estou entre a frigideira e o fogo, entre a cruz e a espada. Fosse um cristão, ia falar entre a cruz e a espada, ele vai para a cruz. Agora, um judeu ia falar, estou num beco sem saída, não quero nem isso, nem isso. Então, o Brasil, o Brasil tem uma raiz, assim, uma vez me contou um grande rabino na cidade que conversou com o ministro da Saúde, e o ministro da Saúde tinha feito essa pesquisa, falou 30% dos brasileiros têm origem judaica. E a procura do judaísmo é manifestação da alma divina. A alma animal, ela procura prazeres mundanos. Prazeres desse mundo. Então, assim, vai ter jogo de futebol não sei quando. Então, tem pessoas que eles já estão se planejando que aquele jogo ele já comprou a camisa do time dele, e a bandeira, e a cerveja. E como a gente está se preparando para Pesach com um mês de antecedência, ele está se preparando para viajar para não sei qual país onde o time dele vai jogar. Ele está se preparando com 6 meses de antecedência. A gente estuda as leis da festa 30 dias antes da festa, ele já está se preparando para o jogo de futebol dele muito tempo antes disso. E diga-se de passagem, os ingressos são caríssimos. E os ingressos são caríssimos, a passagem é caríssima. E ele vai comer menos, vai economizar, a família dele vai ter menos o que comer também. Então, o que acontece? A procura do judaísmo é a manifestação da alma divina. A procura dos prazeres desse mundo é a manifestação da alma animal. Então, se a pessoa fala, eu sou uma alma animal, eu sou um animal racional, primata, eu sou um ben-noach, e eu estou procurando o judaísmo, é uma contradição. Sim. Ou você está procurando o judaísmo, isso é manifestação da alma divina, ou você está procurando os prazeres desse mundo e mesmo assim você não assassina, não rouba, e você, então vamos dizer assim, essa pessoa que é alguém que não é judeu de verdade, tipo, vamos dizer, um russo na Rússia não teve cruzadas, não teve Inquisição, não tinha Império Romano. Um russo na Rússia, ele sabe de verdade que ele não é judeu. Então, será que ele vai ter que se reencarnar ou não? Então, aí a gente entra em assuntos cabalísticos muito profundos que no futuro Hashem ele traz todas essas pessoas ruins que viveram em todas as gerações e tem lá a descrição da guerra de Gog e Magog, que os Bnei Ishmael com os Bnei Esav, um matou o outro e todas essas pessoas ruins se reencarnam para receber o castigo deles. Então, existe isso, mas é tipo um castigo para aquela pessoa de se reencarnar. Agora, a pessoa que ele tem uma alma divina e por causa disso Deus cobra dele 613 mandamentos e não cobra dele somente 7. Então, essa pessoa que ele está procurando o judaísmo, quer dizer, a manifestação dessa alma divina, e ele se reencarna para um assunto desses, que ele procura o judaísmo até encontrar, aí você pode dizer assim, 500 anos atrás, a pessoa estava na Espanha e recebeu um comunicado do governo. Você quer continuar sendo judeu? Muda de país. Você quer ser judeu? Muda de país. Se você ficar aqui, você vai ter que rezar na igreja. E eles mudaram, fugiram para a Síria, para o Líbano. Antigamente o Império Otomano ficou muito feliz que chegaram lá os judeus, povo muito inteligente, e foram morar em Halab, em Beirut, e foram morar nessas regiões do Império Otomano que dava ainda para fazer algum comércio. E 500 anos depois, agora chega essa pessoa que na época, 500 anos atrás, falaram para ele, ou você muda de país, ou você deixa de ser judeu. E ele tinha uma casa própria, um emprego bom, e para ele era difícil agora se desfazer de tudo e abrir mão de tudo que ele tinha. Então ele deixou de ser judeu. E 500 anos depois, agora ele se reencarna e ele tem que consertar isso. Aí ele nasce numa família que aparentemente não é judia.
que não tem como saber se é ou não é, porque o país tem uma mistura, né? Ela já está falando de Brasil, né? Está falando de Brasil. E aí ele chega para o Rabino, ele fala, eu quero ser judeu, o que eu faço? O Rabino fala, infelizmente no Brasil o Betadin não faz conversão, você quer ser judeu? Muda de país. Ou seja, na hora que ele tinha que ter feito isso 500 anos atrás, ele não fez. Então ficou pendente, até hoje dá para fazer. Ele mudou de país. Agora ele vai ter que mudar de país para voltar de novo a ser judeu. Então, dá para fazer isso. Eu tinha pisado. Você viu que eu me virei para esse lado, né? Eu tinha pisado, né? A gente, às vezes, tem reencarnação em animal. E aqui tem um cão de guarda da ONG, que quando a gente começa uma aula de Torá, ele vem, senta embaixo da mesa, eu piso em cima dele, eu mudo de lugar, e ele quer ouvir a aula. Então, diz o Sefer Gilgulim que o que acontece na prática, assim, o Shochet, que ele fez a shritá do animal, ele viu que não saiu kasher, e ele vende como kasher, então o castigo dele é que ele se reencarna no corpo de um cachorro. Ele é um cachorro. Só que aí ele não vai ressuscitar depois como cachorro. Ele recebe o castigo dele e acabou. Então, o que acontece é que quando a gente fala sobre reencarnações, se o motivo dessa reencarnação é somente o castigo que ele tem que levar, então ele pode se reencarnar no animal, ele pode se reencarnar numa pedra, ele pode se reencarnar numa planta. E tem histórias assim, se eu contar para vocês histórias de todos os livros sagrados sobre essas categorias de reencarnação. Agora, a pessoa que tem essa alma divina, ele se reencarna tanto para fazer a coisa boa, quanto para retificar a coisa ruim que ele fez. Ele simultaneamente faz as duas coisas. Por isso que depois ele ressuscita com aquele corpo. Agora, se ele se reencarnou só para receber um castigo, aí não tem motivo dele, daquele corpo, ressuscitar. Então, por isso que todos esses castigos, aí a gente não fala, a pessoa, Deus me livre, às vezes tem sinal que tem uma alma dentro do animal. Você começa a rezar, ele vem. Você começa a dar aula de Torá, ele vem. Então, sinal. Fica esperando o senhor chegar. É uma manifestação. Deus me livre, assim, a gente acaba suspeitando. E do jeito que ele veio parar aqui também. O jeito, o Caleb, ele parou numa farmácia, ele tinha 4 mesinhas, ele tá com quase 2 agora. Ele parou numa farmácia, entrou, foi lá no fundo da farmácia, como se conhecesse a farmácia, que tinha um potinho de ração que ela dava pro gato dela, foi lá, comeu e deitou. Aí ela tirou uma foto dele, colocou no Face e eu tava procurando um cão de guarda aqui pra ONG. E aí eu falei, não, pode trazer pra mim, que eu vi que ele tinha a orelha em pé, ele era bem atento, é caramelo, né, ele vive latindo. Aí eu falei, não, pode trazer pra mim. Quando o Kelly chegou aqui, ele pulou no meu colo. E não é um cachorro pequeno, de 4 meses, mas já era grande. Ele pulou como se me conhecesse há muito tempo. E o Rabino chega, ele escuta o carro na esquina. Ele fica de olho. O Rabino chega, ele vai, ele morde todo mundo que chega aqui. Menos o Rabino. O Rabino ele nunca mordeu. Então, assim, dá pra ver que tem alguma coisa nesse cachorro que é reencarnação. Olha, e existe isso, infelizmente existe isso. E a gente começa a ver, pensa, uau, manifestação, a pessoa quer, o animal, ele quer abrir uma aula de Torá, ele quer participar de uma coisa. Não, coisa hoje assim. eu fiz um vídeo com ele, tava deitado aqui, e ele tava deitadinho. Eu postei até no meu Instagram. E falei bem assim, e filmando, né? Ele não tava olhando pra mim nem nada. Aí eu falei assim pra ele, falei assim, amor, vamos vender o Caleb? Ele levantou a cabeça, ele veio assim, tipo, não vendeu não. Ele é muito... Agora, quando a gente fala sobre animais impuros, pela Torá, se você tem necessidade de ter um animal impuro, por exemplo, aqui precisa de um cachorro, porque se alguém tem uma má intenção, o cachorro late, já sente o cheiro e já vê se tem um ladrão na porta, alguma coisa assim. Na nossa casa, a gente tinha infestação de ratos. Tinha rato dentro do armário do quarto, rato dentro do armário da cozinha. Trouxemos uma empresa para fazer desratização. E os ratos lá, bom, retira um lugar que tem muito rato. Até que a minha filha encontrou uma gatinha na garagem, trouxe para casa,
Os ratos sentiram o cheiro da gatinha, desapareceram. E a gente deixou ela lá, quer dizer, está nessa função. A função dela é tomar conta para não entrar rato. O cachorro que eu quero, a função dele é tomar conta para não entrar ladrão. O rei Davi tinha uma mula. É um animal impuro, mas ele precisava disso como veículo dele. Se existe um motivo de ter um animal impuro, não tem problema. Agora, se não existe um motivo... Então, por exemplo, uma pessoa que... Uma mulher sozinha em casa, não tem marido, não tem crianças, não tem nada. Ela está enlouquecendo, ela precisa cuidar de alguém. Se ela não vai colocar ração para o cachorro de manhã, ela enlouquece. Ela precisa ter, assim, uma rotina. Então, justificaria dessa maneira. Tem um cachorrinho desses menor. É... Mas quem tem o cachorrinho não precisa jogar fora, tá? Não. Pode cuidar. Se você já tem. Já tem, mas fica agora, com ele. mas depois que morrer, se não tem uma justificativa, aí é melhor não ter animais impuros em casa, porque a alma do animal impuro é tipo assim, lá no Bom Retiro tem muito disso. Tem lá tem a Cracolândia, né? Então tem um drogado na rua, daqui a pouco já tem outro do lado dele, daqui a pouco tem mais dois do lado dele. Então a alma do animal impuro também funciona da mesma maneira. Ela atrai os semelhantes dela, que às vezes são entidades meio materiais, meio espirituais, coisas assim desagradáveis. Não precisa ficar pensando nisso, mas assim... Normalmente esses cachorrinhos que a gente chama cachorrinho de madame, né? Esses peludinhos que são caros e tal, eles vão para a cama da pessoa. E aí tá o perigo, né? O cachorro quando vai para sua cama, que ele tá junto com você e dorme junto com você, aí tá um perigo muito grande por causa da tumá que ele tem, né? Porque ele atrai essas mesmas forças impuras, atrai para perto dele e levam para cima da sua cama, ficam com você, do seu lado, porque às vezes o cachorro sempre fica no colo. Então, se você... Os gatos também, né? Os gatos também. Mas se você tem o cachorrinho, não precisa jogar fora. Mas depois, se você que ele morrer, que eles envelhecem mais e morrem bem antes da gente, aí você não procure não ter mais, tá bom? Isso é o assunto dentro do assunto, né? Assunto dentro do assunto. Então, assim, independente disso, se o cachorrinho dorme na sua cama ou se ele dorme no pátio, mas animal impuro a gente só tem se tiver uma necessidade para ter, uma justificativa. Então, o assunto das almas é isso, de uma forma bem genérica, ou seja, cada alma ela tem a raiz dela. Contar para vocês uma história aqui só para terminar nossa aula, é uma história que eu ouvi do Rav Moshe Weber, sobre um grande tzadik que ele chamava Abu Lefer. Esse Abu Lefer era um aluno do Arizal, e ele viajou para o Egito. Antigamente o Egito era Estados Unidos do Oriente Médio. Era um país civilizado, né? Onde tinha o comércio, tudo. E a terra de Israel, ela era um lugar meio abandonado. Então você tinha comunidades judaicas na Síria, no Líbano. Mas assim, dentro de Israel mesmo moravam pessoas, ou era um koilel que mantinha uma pequena comunidade lá, eles bancavam aquelas pessoas estudando Torá com o dinheiro que eles traziam da Europa, ou era um tzadik ou outro, tipo Arizal morava em Tzfat, ou Beit Yosef, Rabbeinu Yosef Karo, que eles fugiram da Inquisição também, o Rabbeinu Yosef Karo fugiu da Inquisição, ou seja, assim, esses judeus religiosos que moravam lá em Tzfat, não era por motivo que dava para viver bem numa cidade dessas, longe disso. Por causa da santidade do lugar, por causa do lado espiritual daquele lugar. Então eles eram grandes tzadikim, eram pessoas altamente elevadas. E esse aluno do Arizal Abu Lefer, ele pegou uma caravana do Egito para Tzfat, para se encontrar com Arizal, e a caravana, eles vão parando no oásis. Tem no meio do deserto, tem lugar que tem água. Eles param para descansar, para beber água. E ele deitou para descansar atrás de uma árvore. E a caravana partiu. Não perceberam que ele não estava junto. E é claro que iria vir outra caravana depois, dependendo do trânsito que tinha naquela época. Quer dizer, mas ele ficou lá sozinho.
E nesse meio tempo ele viu gritos e berros. Ele sabia que não tinha ninguém lá, que ele tinha sido esquecido. E ele ouve pessoas berrando. Ele vai olhar, ele vê pessoas berrando porque tem lá bois. E os bois estão dando patadas na cara daquelas pessoas. E as pessoas morreram. E ele teve um susto tão grande, ele teve um desmaio. Depois ele acorda do desmaio, também ouvindo pessoas berrando. E ele vê que são as mesmas pessoas e aparecem os mesmos bois, dão patada na cara das pessoas e as pessoas morrem. Então ele já entendeu que a coisa, o castigo espiritual que alguém está levando lá. Aí ele tinha meios cabalísticos de comunicação e ele conseguiu fazer um search das almas que estavam lá na região e se comunicou com elas e aquelas pessoas apareceram para ele e falaram para ele: você tem que rezar por nós. E ele falou: eu vou para o maior tzadik que tem na nossa geração, o maior tzadik, o Arizal. Imagina o Arizal rezar por vocês, vocês vão sair dessa de boa. Então ele pegou lá os nomes de todo mundo e chegou já outra caravana, aquelas pessoas desapareceram. E ele pega outra caravana, ele chega na Terra Santa, chega em Tzfat. Já na hora que eles chegam, já numa região, já não precisa mais da caravana, eles já sabem andar sozinhos. Na hora que ele chega no Arizal, ele conta essa história para o Arizal. O Arizal diz para ele assim: isso que eles se revelaram para você é porque eles têm a ver com a raiz da sua alma. E aí você tem que rezar por eles. Se eles precisam, senão eles se revelariam para mim. Se tivesse a ver com a raiz da minha alma, eles se revelariam para mim. Então, por causa que eles têm a ver com a raiz da sua alma, aí eles se revelaram para você rezar por eles. Então ele falou: então eu vou rezar, mas eu preciso saber do que eles têm que ser desculpados. Então ele falou: esse tipo de castigo eu conheço todos os livros sagrados, todos os livros de Kabbalah, todos os livros de Musa, toda a Torá eu conheço, toda a Gemara, Shas, o Poiskim, tudo. E eu nunca vi escrito em lugar nenhum um castigo de bois. Aí o Arizal falou para ele: isso está escrito no Chumash. Chumash, Pentateuco, coisa mais simples. Ele falou: como pode ser? Isso todo mundo conhece, isso todo mundo sabe. Né? Assim, nem nos livros de Kabbalah ele encontrou. Aí o Arizal mostrou para ele: tem um lugar que está escrito na Torá, Lotakifu Peotro Sheichem, que não pode cortar com navalha essa parte do cabelo e a barba. Não pode cortar com gilete. Não pode fazer a barba com gilete. Fazer a barba, não, destruir a barba, né? Você usa a palavra, olha que como estão enganando alguém, né? Enganando alguém, fazer a barba, ao contrário, destruir a barba. Não pode destruir a barba com gilete. Quer dizer assim, se a pessoa tem uma necessidade, tipo, ele é um cirurgião no hospital, é proibido para ele ter barba. Hoje no Brasil até o presidente tem barba, né? Não é proibido ter barba, mas na época que eu saí daqui, 1978, que eu mudei para Israel, tinha um ditador, o Ernesto Geisel, me lembro bem dele, assim, que eles tinham uma lei naquela época que para tirar a foto do passaporte você tinha que tirar sem a barba, porque senão a barba era disfarce. Escondia, né? Então eu tive que cortar a barba uma vez na vida, tirei a foto para fazer o passaporte, viajei e depois nunca mais cortei. Agora, o que acontece na prática, a gente está falando do Ernesto Geisel, né? Sim. Então, lá naquela época, a pessoa que tinha barba, ele era subversivo. Agora, hoje em dia, até o presidente tem barba, né? Hoje em dia não tem problema de ter barba. Hoje em dia, pessoas importantes têm barba mas virou chique, virou uma coisa chique ter barba. Isso. Agora, se a pessoa é um cirurgião, que ele não pode ter barba, não sei qual motivo, aí não pode cortar com o aparelho. Tem que ser um Philips de 3 rodinhas, daqueles bem antigos que não puxa e corta, porque se puxa e corta é o princípio da gilete. Tem que ser um aparelho que ele só raspa por fora, tipo esse que você usa para
para cortar o cabelo, tipo, ou cortar o pelo do animal, uma coisa assim. Aquela maquininha. Então eu sei que no Mekohaim, para pessoas que precisam cortar barba, que não sei qual motivo, Ué, ou às vezes pode dar uma seborreia, porque às vezes acontece. um piolho, não sei. Alguma coisa. A pessoa precisa cortar por algum motivo, ele compra o barbeador, leva para a sinagoga lá, e eles tiram do aparelho do barbeador, eles tiram aquela peça que puxa o pelo e corta, para cortar. Então, se só corta por fora com tesoura assim, ele está tendo prejuízo espiritual, mas não está transgredindo essa lei. Agora, então, com a tesoura pode desbastar? Com a tesoura? Então, aí é que tá. Por que a gente não faz? Então, assim, está escrito que não pode cortar com navalha. Quer dizer, esse princípio da navalha é o mesmo princípio da gilete. Agora, então, com a tesoura não teria... Ele não transgrediria a lei da Torá, mas sendo que a barba é uma sincronização com 13 atributos da bondade divina lá em cima, você atrai coisas boas. Então, para que abrir mão? Alguém hoje pode dizer que tudo que ele tem de bom é por próprio mérito? Não tem como. Então, o que dá para fazer? Dá para dar uma enrolada. Se precisar dar uma enrolada... a hora que chega do tamanho da sua, dá para fazer o coquinho. Dá para dar uma enrolada, assim, no máximo. Enrola. Aí vão pensar que você tem uma barba pequena, mas você tem uma barba grande. Aí você está enrolando todo mundo. Todo mundo está achando que você tem barba pequena, mas você está enrolando. A do Ilela ainda não dá para fazer esse coquinho. Não dá para fazer o coquinho. Mas está deixando. Tá louco. Ele protege cada fio dessa barba aí. Então vamos dizer assim, o que acontece é que naquele caso, daquelas pessoas, Deus me livre, eles não se reencarnaram. Quer dizer, eles receberam no lado espiritual do nosso mundo. O nosso mundo tem um lado espiritual, não tem somente o lado material. No lado espiritual do nosso mundo, eles receberam castigo por aquela coisa que eles fizeram conscientemente, de cortar os pelos. Intencionalmente. Eram judeus religiosos que resolveram cortar os peotes, a barba com navalha. A gente hoje em dia não tem isso. Hoje em dia todo mundo é ignorante. Todo mundo faz porque não sabe, acha que não é grave. Mas aquela pessoa que sabia que era grave e fazia de propósito, então aquilo... Aí o Arizal falou para o Abulefia, você tem que rezar por eles, porque por causa que eles são da raiz da sua alma, você rezando por eles é melhor. Porque o que acontece é que, se ele é da raiz da minha alma, quer dizer que ele e eu somos dois corpos da mesma alma. Aí eu rezando por ele é como se eu estivesse pedindo uma coisa para mim próprio, uma coisa assim. Muito obrigado para todos. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado ao Rabino por mais essa aula maravilhosa. Façam suas perguntas, não deixe de perguntar no nosso grupo fechado, Amigos da ONG. Você que ainda não faz parte, vai estar na descrição aqui o WhatsApp, manda um WhatsApp para mim, eu converso contigo e você faz parte também do nosso grupo, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, muito boas notícias para todos nós e tudo de bom. E com muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade, ajudar em todo. E muitos peote grande, e muita barba grande. Aqui ninguém mexe. Aqui ninguém mexe. Obrigada. E Atzlachá, Briut, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Bekolto.